que vai dar pra abrir a janelinha. Aí eles vão começar lá. Eles latem por causa da nossa voz. Focas, cara. Boa. Doga focas. Está começando mais um Vozes da Terceira Terra, episódio 122, Recompensas, o Retorno. Eu sou o Marcelo e comigo nos estúdios Teixeira estão Ivar Oi. E Diabético. Bom dia. Bom dia com alegria, como o Ivar fala. Bom dia, cara, pra você que está aí na sua casa, no seu trabalho, indo pro trabalho no metrô, no trem, no ônibus, tá? Nós estamos aqui numa quinta-feira de manhã gravando podcast. Sexta-feira de manhã gravando podcast. Você vê como o Ivar é à toa, né? Os dias se misturam com as noites, ele não sabe o que gritar. Cara, quando a gente trabalha em casa é assim, meu. Você não é à toa, né? É excesso de trabalho. Você vira o dia, você não vê que você não dormiu. Eu tenho um jogador, o Luiz Felipe, tem um jogador de domingo que ele esquece de dormir, né? Esquece. Ele esquece que tem que dormir. Mas é o Luizinho, cara, então. Bom, antes de começar, deixa eu colocar aqui o recado do nosso patrocinador, Robinson Gates. Este episódio é trazido até vocês por Robinson Gates, o melhor lugar no Mercado Livre para encontrar booster packs de D&D e MechWarrior e Dungeon Tiles a preços imbatíveis. Consulte as show notes deste episódio para um link até a loja. O tema que eu proponho para vocês é um retorno à conversa que eu e o Ivar tivemos no episódio 107, se não me engano, Recompensas, lá em janeiro, misturando com o tema do episódio 120. A gente gravou semana passada? Faz algumas semanas. A gente gravou os dois juntos, que foi aquele lance do drama, o que fazer com o meu personagem. Sabe, lembra aquela história? Esse foi o 120? O 121 foi Duro de Jogar. O 120 foi o... Como é que eu chamei? A fina arte de interpretar, né? Ah, não, sim, que era o negócio... com uma caveira fazendo Hamlet. É a capa do livro The Klingon Hamlet. É o Hamlet em Klingon, está escrito em Klingoni. Aliás, eu adorei os dadinhos do difícil de jogar. Aqueles dados devem ser... Isso aí, eu posso te passar depois o endereço onde você compra aqueles dados. Muito legal aqueles dados de ferro. Que medo daquilo. Você o dado de Cthulhu, aqueles dados. Do Alien, do como é que chama? O Geiger. Hellraiser, dados do Hellraiser. H.R. Geiger. Geiger. Pra mim são dados do Hellraiser aquilo, cara. Parece. É alguma coisa alienígena aqueles dados. Minha proposta para vocês é o seguinte: quando nós falamos sobre recompensa, foi falando sobre a recompensa do ponto de vista do jogo. O que os jogos, o que os sistemas, o que eles propõem? Eu vou te recompensar assim por jogar o meu jogo. Eu ouvi esses dias, eu estava super entediado esses dias, porque eu tinha conseguido ouvir todos os podcasts que eu tinha lá por ouvir. O quê? Bota na mesa a gravação, cara. Não, eu preciso ler o que está escrito aqui no iPod. Não, aqui dá para captar super bem. O iPod aceita bastante desaforo. Eu posso ficar mexendo assim que ele não dá diferença. Mas eu tenho que ler o que está escrito aqui, porque eu achei que a gente ia gravar com os microfones, porque o senhor Arthur roubou o computador aqui, que usa como mixer, né? E roubou da própria casa, né, por cima. Não, roubou de nós. Então eu anotei aqui no iPod, eu preciso ler aqui. Aí eu descobri, assim, eu estava lá entediado, não queria começar nenhum audiobook novo, que eu acabei um do Lovecraft recente, não queria começar nenhum novo, e não tinha podcast para ouvir. E eu acostumei tanto a ouvir podcast fazendo, audiobook ouvindo, fazendo qualquer coisa, que eu falei, preciso de alguma coisa. Aí eu fui na iTunes Store e procurei, né, por podcasts. E apareceu um lá chamado Happy Jacks. E eu comecei a ouvir. Gostei bastante dos caras. Vou ter que apagar um podcast agora para colocar eles, né, para ouvir. Mas eu ouvi o episódio recente, foi, se não me engano, o último. Foi mais... Nossa, o último. Foi o mais recente. Você me lembra, Ei, Fred. Tinha o Haroldo. Conhece o Haroldo, né, que a gente jogou com ele também. Tinha um irmão do Haroldo na época, o Jorginho. E a gente começou a jogar RPG com ele na época que ele estava mudando de voz. De adolescente para adultos.
Cara, isso era direto, a gente zoava tanto com ele, especialmente. Eu sofri muito com isso, né? Quando acontece no momento errado pra você, né? Todo mundo já trocou de voz, ninguém trocou de voz ainda. Eu fui um dos últimos e minha voz foi horrível, porque eu falava muito fino. Aí eu começava... Parecia que alguém tava brincando com autotune com você. Aí minha família, legal, no Natal de família tem sempre um texto que a gente lia, né? Ah, que delícia, hein? Antes da ceia tem um texto que é lido. E eles faziam a parte o jovem que está em fase de transição, era eu que lia. Era o jovem que está em fase de transição. Então você mostrava a transição que você estava. E todo mundo ria e eu com vontade de matar a família inteira. E você virou artista, cara. É sua obrigação. Pois é. É verdade. E o Stu, que é o âncora do Rap Jacks, e o cara que mais arrota no Rap Jacks, ele pegou o e-mail que um cara escreveu lá e adaptou. Se vocês acham que o DM's Dirty Talk é sujo, tá, escutem esse. Você tem que ouvir. E aí, ele pegou o e-mail de um cara lá e adaptou basicamente o seguinte: quais são, o que você, como jogador, ou como está na moda, você enquanto jogador jogando o chamado RPG, distração, Ivan. Não falei nada. O que você como jogador procura como recompensa? É o outro lado, né? Do jogo te dá uma recompensa, mas o que você procura? Ele estabeleceu basicamente o seguinte: você tem o e-mail do cara, ele deu uma adaptada. 4 coisas que os jogadores procuram como recompensa no jogo. Primeiro, riqueza, ou seja, é o espólio, é o tesouro, como é que chama? Espólio, né? Não tem outra palavra. Espólio é a palavra mais legal, na verdade. Você joga para você ficar rico, personagem, não você. Personagem, você enquanto jogador fazendo o chamado roleplay, ok? A nível de personagem. Eu estava tentando lembrar essa expressão para jogar aqui, foi mais rápido que eu. Você procura por riqueza, sabe? É matar o dragão para pegar o tesouro, é achar as armas mágicas, usar, encontrar, o exemplo deles foi a espada vorpal, mas procurar a Vingadora Sagrada. Você é um paladino, tudo que você quer é Vingadora Sagrada. Glória, tá? Que é reputação, é fazer coisas... É o renome, né? É o renome, é fazer coisas, sabe? É enfrentar o vilão no topo do precipício e com relâmpagos caindo atrás, assim. E ser lembrado por isso. Exatamente, é a glória. Advancement seria o quê? Avanço? Seria a evolução do personagem. Evolução. Você quer subir de nível, você quer ganhar bolinha, você quer ganhar XP, entendeu? Você quer subir de nível. Você quer conseguir poderes novos, descobrir as magias novas, vegar no lobisomem são os... Como é que chama? O ponto de renome, né? Mas o renome já foi falado porque é diferente. É que você sobe de... você sobe de... O nível de responsabilidade lá, Posto. Posto, a geração em vampiro, né? Na verdade não necessariamente, mas enfim. Tem gente que joga começa com a 8ª geração e quer fazer diablerie para poder subir de geração. Sabe? E o drama, que é ou encontrar oportunidades para atuar como seu personagem e oportunidades para complicar a história do seu personagem. Você quer ver a história do seu personagem ser desenvolvida. Ok? Então, esses são os 4 pontos. Eu quero saber em primeiro lugar, vocês jogam para quê? Vocês jogam para riqueza, glória, avanço ou drama? Eu colocaria até mais um tópico aí. A questão da interação social, não é nem do personagem, mas da interação social do jogador que vai para encontrar os amigos. Tá, não, mas isso aí a gente está falando quando você cria um personagem para jogar RPG. Então seria assim, dentro do jogo. Dentro do personagem. Dentro do jogo, exatamente. O que você quer, você se diverte quando o seu personagem atinge riqueza, glória, avança ou você tem a oportunidade de interpretar e desenvolver a história do seu personagem? Atualmente eu estou na questão, na número 4 aí. No drama, né? No drama, né? Digamos que eu já passei pelas outras 3, e essa 4ª opção seria mais recente, assim. Diabético. Eu acredito que o meu seja a evolução do personagem. Você gosta de ver o personagem evoluindo? E que está também, de alguma forma, ligado à riqueza, né? Que ele vai evoluir também... conseguindo essa riqueza, ele ajuda na evolução. Né? O que vocês dois estão falando, eu estava pensando nisso hoje, vindo para cá, porque eu deixei o carro na Ford, tipo, uns 500 metros daqui, né? Então eu acabei vindo a pé. Então eu vim pensando nisso. Essas motivações, primeiro, elas não são compartimentadas, elas não são herméticas, né? Não são herméticas. E segundo, você não é sempre assim. Você, igual o Ivar falou, por exemplo, você começou, por exemplo, eu acho que... quando eu comecei a jogar com 14 anos, eu fui mais DM, né? Mas... O que eu via no jogador? O que eu tinha que colocar no jogo para os jogadores se satisfazerem?
A maior parte era subir de nível, mas em primeiro lugar, o que eles queriam era tesouro. Cara, se eu não colocasse um tesouro, matar o lobo, vou revistar pra encontrar tesouro. Ah, meu amigo, se não tivesse moedinha de ouro caída desse lobo, entendeu? É que nem quando você joga jogo de RPG, né? Cai os esqueletos, você mata o esqueleto do diabo, cai as moedinhas, né? Eu adoro isso. Então, a gente joga MMO, joga RPG no videogame até hoje pra isso, né, cara? Você quer pegar tesouro e tal. Mas depois de um tempo, parece que isso deixa de ser o suficiente, né? E aí você vai procurar outras coisas. Mas eu não acho que seja uma evolução natural. Tipo, vou passar por tudo isso e chegar no drama. Eu não acho que é o objetivo final. Não, o drama não é evolução. Eu acho que assim, são 4... Você foi mudando de gosto, né? Exato. Assim, e o drama, assim, eu descobri ele mais recentemente. Eu descobri o interesse por ele mais recentemente. Tem gente que já começa por ele, às vezes, né? E descobre as outras coisas quando vai, por exemplo, que nem você falou, pro MMO. E outra coisa, diabético. Você prefere a evolução. Você gosta de ver seu personagem subindo de nível, evolução, né? Agora, tesouro. Essas coisas não são necessariamente isoladas, porque, como você falou, você precisa de tesouro para evoluir às vezes. Então. Ou quando você evolui, você automaticamente conquista glória, né? É difícil, no D&D, por exemplo, assume-se, no AD&D, acho que tem isso, não sei se é no livro do mestre do AD&D ou da terceira edição, mas tem um momento que fala assim, em determinado nível, seu jogador, é no AD&D, por causa daqueles itens mágicos assim. Chega a um certo nível que certos monstros só são atingidos por armas mágicas mais 1 ou mais 2. Então você vai ler aquela aventura, assume-se que os personagens têm pelo menos, no mínimo aquelas armas, senão eles não vão conseguir suplantar o desafio. Então eles precisam do tesouro, assume-se que eles acumularam a quantidade de itens mágicos. Quando você cria personagens para jogos da RPG agora no D&D, você sempre vai pegar, acho que mudou essa regra, mas era assim, um item mágico de um nível menor que o seu, um item mágico do seu nível e um item mágico do nível maior que o seu. Assume-se que você tem isso, senão você não consegue jogar, senão o jogo fica mais difícil. Então, elas estão relacionadas, né? Agora, tem outra coisa que eu acho legal, por exemplo, pra mim. Eu não consigo dizer qual, porque depende do jogo. Depende do jogo, eu quero alguma coisa. Quando eu jogo D&D, por exemplo, quando eu jogo D&D, eu gosto de... deixa eu ver aqui, Wealth, Loot, Glory... Wealth, Glory, Advancement e Drama, né? Quando eu jogo D&D, é para avançar. Eu gosto de subir de nível, eu gosto de matar monstros. Eu sou o tipo de cara que é o paladino que entra no galinheiro e mata 300 galinhas, sabe? Eu sou o tipo de cara que tem que explorar todas as salas, porque eu quero ter certeza de que eu encontrei tudo lá, porque a armadilha da XP, não só matar o monstro, mas vencer o monstro da XP, resolver um puzzle da XP, eu quero isso. Agora, num jogo em que essa evolução é clara, você ganha XP e quando você passa de nível, você ganha as coisinhas, brilha, né? Tadã! E aí você ganha mais um feat, ganha mais um daily, você sobe a nível par, você sobe 2 atributos em nível 1, mais um. Você vê esse avanço, ele é tangível e você pode esperar por ele. Né? Eu sei que daqui a 2 aventuras, mais ou menos a gente ganha 900 XP por aventura, daqui a 2 aventuras eu vou subir de nível, então eu já vou até preparar minha cartinha. É tudo previsível já, e você isso faz parte do jogo mesmo. E faz parte da recompensa que o jogo te dá. Agora, como é que você faz isso com vampiro, por exemplo? Você pega uma ficha de D&D, você vê que o cara está no 7º nível. Você olha atrás, tem lá assim, os slots, next slot. Olha, o cara tem um negócio aqui, tem 2 anéis. Você vê o que está nos slots do cara, você vê o nível, você vê que o cara já pegou um utility de nível 7, por exemplo. Como é que você faz isso com o vampiro? O vampiro você ganha bolinhas no final do jogo, certo? Experiência. Em média de 3 a 4, né? Que era no antigo World of Darkness. Raramente você ganhava 5. O cara tinha 2 a 3, na verdade. Era de 2 a 3, né? Então, primeiro... 4 e 5 era... Vampiro, como é que é o jogo? As aventuras do Capitão Vampiro? As aventuras do Capitão Vampiro sempre era de 5 a 6 que a gente ganhava. 5 a 6 os que não faziam nada no jogo, né? Mas, não só demora pra caramba para você ter bolinha suficiente XP suficiente para comprar alguma bolinha, como fica cada vez mais caro, né? Sim, vai ficando mais difícil. Progressão exponencial. E outra coisa, você pega uma ficha de um cara, não é que nem GURPS. No GURPS você consegue olhar assim, ó, o cara tá com 142 pontos. E eu sei que esse jogo começou com 100, certo? Só que mesmo assim, digamos que a gente começa o jogo vai ser diferente, vamos começar com 150. E você já está com 155 depois de uma sessão, o cara pega a sua ficha, ele não sabe que você foi do 150 para 155. Assume-se que você começou no 100, que é o padrão do GURPS. Né? Um jogo de super-herói, por exemplo, você sempre pergunta, mas com quantos pontos vocês fizeram? Essa aventura teve com 400, com 350, com 800. Aí você dá uma noção do nível do poder, que a aventura começou.
Você não tem uma noção. Primeiro você tem que jogar pra cacete pra você conseguir pontos no GURPS. Até que você consegue, né, depois de 5, 6 sessões, você já consegue o suficiente para um jogo de supers. Você quer comprar um poder a mais pro seu personagem. Você quer comprar uma desvantagem de volta. Você consegue fazer isso. Só que você não consegue pegar a ficha de um cara e a longo prazo e ver quanto ele evoluiu. O jogo não tem nível, o jogo não se propõe a isso. No Lobisomem, a subida dos ranks lá, como é que chama? Os postos, elas não são necessariamente relacionadas à quantidade de XP que você tem. Não, é relacionado ao renome que você tem. Você pode corretas que você pode fazer. Você pode estar jogando há 3 anos e ter 4 em quase tudo e ainda ser posto 4. Né? Você pode ter evoluído rápido, mas aconteceu alguma coisa que nem o Capitão Kirk, que de cadete vira capitão em 2 horas. Ele obviamente não tem o XP suficiente para isso, mas ele foi promovido a capitão. Então o jogo nos... Eclipse Phase não foi feito para você evoluir. Você faz o personagem com 1000 pontos. E a cada sessão você ganha 2 pontos. Você não vai comprar nada nesse jogo, entendeu? O jogo não se propõe a isso. Não é como o D&D que você pode até mirar, né? Aí entra um pouco a parte da interpretação. Você gosta, por exemplo... Não é pra nós. Você gosta, por exemplo, de interpretação. Então, você pensa assim, eu não quero fazer um rogue, eu quero fazer um Shadow Dancer, mas eu só consigo pegar o Prestige Class Shadow Dancer no nível 11. Tanto é que a quarta edição mudou isso, ela estabeleceu, tem um nível. Você pode esperar evoluir seu personagem no nível 11, certinho, porque dependendo do... E não importa o que você tem, você tem um outro pré-requisito só. Na terceira edição, na edição anterior, você precisava montar seu personagem no começo, pegando coisas baseado pra já no 11º. Depende, né? Tinha um que era no 5º, um que era no 4º, o outro era no 7º, o outro era no 15º. Então dependia, né? Você pega coisas às vezes que são inúteis do seu personagem. Você quer fazer o Dragon... Como é que chamava? Dragon Disciple. Dragon Disciple. Você tinha que pegar nível de bárbaro. Uns feats que você tinha que pegar que você nunca ia usar na vida. Você ficar com raiva. Você tinha que pegar, às vezes, um nível de uma classe só por causa das coisas que ganhava. Então, mas por que faz isso? Você pensa no seu personagem porque você não quer fazer um bardo. Você quer fazer o Dragon Disciple. Só que você já tem que começar a criar o personagem. Quando chegar no Dragon Disciple, aí sim você vai se divertir. Você tem que pensar em chegar no Dragon Disciple o mais rápido possível. E o jogo é claro nesse sentido. O D&D, a edição anterior, era claro nesse sentido. Você precisa de X, Y e Z para o nível 6 você pegar a classe que você quer. Então o seu interesse é o avanço, mas para chegar no drama. Que você quer jogar, você quer interpretar um Cavaleiro de Cormir, por exemplo. Um War Mage. Você quer jogar com igual eu falei, o Shadow Dancer, por exemplo. Você não quer o Rogue, você quer o Shadow Dancer. Então você mira naquilo. Chegou no Shadow Dancer, aí você começa a colher os frutos, né? Você começa a receber as recompensas daquilo que você quer. Que é o avanço para chegar no drama. Então, e depende muito do jogo também, né? Agora, certos jogos que eles favorecem setas. A gente cai no assunto do outro podcast que vocês fizeram de recompensa, né? Dependendo da recompensa que você espera, você procura o jogo que dá aquela recompensa. Exato. Mas às vezes pode ser o contrário também. Por exemplo, como já falei, eu gosto de jogar D&D pelo avanço. Mas quando eu vou jogar Call of Cthulhu, eu estou interessado no drama. Eu estou interessado em oportunidades de interpretar. Esse também entra na investigação, né? Eu quero jogar Call of Cthulhu para fazer a investigação, as descobertas. E eu não espero combate em Call of Cthulhu. Eu não quero isso em Call of Cthulhu. Eu não quero ação. Eu quero fugir de monstro. A ação é fugir, né? Mas você nem joga Call of Cthulhu para ver se o personagem morrer. Joga Call of Cthulhu porque você quer desvendar um mistério. No final você vai enlouquecer porque você desvendou o mistério, mas você quer fazer isso. Você vai jogar, por exemplo... Porque a proposta do jogo é essa. O World of Darkness, por exemplo, também é sobre descobrir coisas que a comunidade não deveria saber, né? E a proposta do jogo não é avançar. Você vai querer jogar Vampiro a Máscara, ou Vampiro Hacking, pensando em evolução, você vai se frustrar um pouco. Dá pra jogar Glória, por exemplo, certo? Dentro do jogo de campanha, você pode jogar o jogo de super-herói, por exemplo, é por causa da Glória, né? Não é pelo dinheiro. Às vezes até você faz, mas... e evolução também. Quando você tem todo aquele jogo de super-heróis, será? Não, você já começa bem evoluído. Já começa poderoso, né? Mas dá pra ficar mais. Dá, mas no sentido de você começa você começa e aí um dia você é chamado para participar dos X-Men, uma coisa assim, ou da Liga da Justiça. Não, aí é glória. Aí é glória. Mas eu digo assim, quando você tem o seu conjunto de poderes, se tipo você pega o último filme do X-Men, o Primeira Classe, o Magneto, ele tá treinando para virar o Magneto que ele é hoje. Então, é essa evolução que eu tô falando, entendeu? Ele mexe uma porta hoje na coisa, ele mexe um submarino. Então seria pelo avanço também.
Ok. E às vezes um traz o outro, né? Em jogos, Shadowrun, por exemplo, você quer loot, né? Shadowrun você só faz as coisas para ganhar dinheiro. Não tem heróis em Shadowrun, né? Tem pelo renome. Quando você especialmente quando você é Netrunner. Então dá para jogar Shadowrun de duas maneiras diferentes. O Eclipse Phase também, você tem as reputações que você pode ganhar. Né, Que eu acho que no caso dessa tradução de Glory, seria melhor reputação ou renome mesmo. Porque tem a reputação negativa, que tem jogador que procura. Eu uma vez, numa aventura de D&D, eu já tive minha assassina que ela tinha reputação negativa. Mas você procura por essa... Você quer isso. Você só está satisfeito quando ela lembrar... Tipo assim, quando ela é perseguida pela polícia. Quando descobre que ela está na cidade. É a diferença entre fama e notoriedade, né? Isso. Então, Shadowrun dá para fazer assim, você quer a recompensa para você comprar mais armas, para você ficar mais para você ser reconhecido. E aí poder conseguir mais contratos mais difíceis, para poder exigir mais dinheiro, para comprar mais equipamento, para ser mais reconhecido. Então é um ciclo que se realimenta, né? Então tem jogos que são mais complexos nesse sentido. O Hellas, por exemplo, toda a proposta do Hellas é o drama. É glória. Eu diria que é bem... Não, eu diria que a glória é um subproduto do... Não, mas pode ser, né? Você pode jogar pelo drama, você pode jogar pela glória. Pelo que a gente viu naquele playtest, é mais ou menos isso. Então dá pra jogar pelos dois. Você não precisa querer um só. Você pode querer jogar pelos dois. Você quer tanto oportunidades para interpretar, quanto... Que não tem como separar. Você vai estar chegando na glória, você vai passar pelo drama, não tem como. Depende, cara. Em Shadowrun, por exemplo, você pode jogar uma sequência de jogos que é tipo Esquadrão Classe A, entendeu? Resolver um problema e sair de lá com vida, né? E de preferência tendo roubado alguma informação importante e tal. Não tem tanto... Vira um jogo de RPG? De você entrar, eu viro um FPS. Shadowrun pode virar um FPS muito fácil. Você não está interpretando FPS, você quer dar tiro nos outros. Né, e conseguir mais munição, e achar aquela arma que você... Lembra nos antigos FPS? Hoje está na moda você conseguir carregar 2, 3 armas. Mas antes você tinha do 1 ao 9, né? E você sabia. O 1 é a pistolinha, a faca. No 3 aí já é o que você acha rápido, que é a metralhadora. Você sabe ali que no 8 vai ser o lança-chamas e no 9 vai ser a bazuca. Então você fica andando. Plasma. Você sabe que você vai conseguir na fase 6 você vai achar uma bazuca aqui, sabe? Você vai atrás disso, né? E você não está interpretando, você não quer saber. O Shadowrun é muito fácil jogar assim. E dá pra fazer assim no Eclipse Phase também, né? Dá. O Eclipse Phase, nesse ponto, ele é bem amplo. E você pode fazer bastante coisa. Pausa para atender o telefone? Não vai atender o telefone. Ok. Então assim, eu não acho que eu não acho que é obrigatório. Eu acho que assim, chega uma hora, que igual a gente falou no episódio anterior. Não, o anterior foi duro de jogar, foi no antes, que foi o do 120, a fina arte de interpretar. Chega uma hora que você enjoa, né? Eu tô cansado de só matar monstro. Eu quero alguma coisa, eu quero uma coisa dramática. Eu quero ir na cidade e resolver um mistério. Então eu quero descobrir que meu pai tá vivo e só que foi capturado por Elitides, agora é um escravo sem mente, sabe? Você quer essas oportunidades dramáticas, você enjoa disso. Mas eu não seria tão apressado a dizer que todo mundo uma hora chega no drama. Porque, por exemplo, eu não jogo D&D pelo drama. Dos 4, o drama é o mais difícil de chegar. Eu acho que é o que você nunca começa com ele, né? Você nunca começa a jogar em RPG, especialmente quando você começa a jogar como moleque, você não quer saber de drama. Você quer saber de matar monstro e conseguir dinheiro e virar o mago reconhecido do país. Você nunca jogou com atores, né? Testosterona. Não, eu joguei com atores. Por quê? Eles começam todos no drama. Todos. Eu já mestrei para atores. Eles não estão nem aí com... desenvolvimento do personagem, os conflitos. Sabe, é uma briga de ego do jogo inteiro, porque cada um quer aparecer mais que o outro. É engraçado até. Ator tem isso, né? Diabético é ator profissional. Então, bom, acho que é isso, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que nós chegamos a uma conclusão interessante de que você, não necessariamente, você como jogador, você não procura uma coisa só. Você, de acordo com o sistema, você procura outra. E com a fase que você está também. E esse tipo essas 4 vertentes aí não são sequenciais. Você pode começar a sua vida de RPG em qualquer uma delas. E você não precisa passar por todas. Você pode passar de uma para outra a qualquer momento. Eu, por exemplo, nunca joguei pela reputação. Nunca me interessei. Isso acontece em vários jogos. Mas eu nunca me interessei. Não era
era um subproduto. Não era, nunca foi meu objetivo em jogo nenhum. Vampiro, Shadowrun, Mech Warrior, sabe? Mech Warrior é um jogo que fala muito sobre reputação. E não me interessava. Me interessava em achar robôs e tecnologia perdida. Quando você sai do Capitão Vampiro, dos X-Men Noturnos, né, a parte social do vampiro passa por reputação, por glória e status. A primeira edição do Vampiro falava muito de prestígio, né? Mas aquela mecânica que eu nunca entendi direito. Nossa, pare, vá. O que é isso? Desculpa, cara, foi mal aquele e-mail lá. Rádio é ótimo. Fizemos um monte de gestos aqui e nem eu entendi. Mandei um e-mail aquele e-mail que eu mandei ontem à noite sobre as classes de prestígio. Uma foto do chocolate de prestígio. Nossa. Ainda falando, foi mal diabética. Foi por uma boa causa, Aí falamos de prestígio agora, né? E outra coisa, a gente inverte uma posição que nós colocamos lá no 107, né, Ivar? Lá sobre recompensa, que a gente fala aqui. Não lembro, cara. A gente falou assim, certos jogos te dão certas recompensas. Então, você não procure por uma coisa no jogo que não vai te dar aquilo, né? Você gosta de certas coisas, procure pelo jogo que te recompensa aquilo. Nós estamos dizendo aqui o contrário agora. Dependendo do jogo em que você está, você pode procurar por recompensas diferentes para satisfazer. Mas será que todos os jogos podem dar as 4 coisas? Não, nenhum. O que acontece é que eu acho que nenhum. Com certos jogos, você procurar uma coisa muito fora da proposta dele, é possível, mas vai chegar num ponto em que você tem que fazer concessões e até às vezes descaracterizar o próprio jogo. Pensa, por exemplo, Castelo Falkenstein, que o cara quer combate. Existe, sabe? Mas não é o foco do jogo, e se você fizer um jogo baseado só em combate, você tem que pegar uma guerra da Prússia, alguma coisa assim. Normalmente é um duelo, né? E com um turno. Espadado morreu, acabou. Não, um pouco mais. Ou Savage Worlds, por exemplo, né? Savage Worlds, o combate é mortífero. Especialmente se você for cercado. Você lembra, né, Ivar? Lembro. Você está cercado, bom, fazer outro personagem agora, porque... Lembro, o Fio 4 nós matamos ele sem muito problema, né? Pô, não é igual os filmes de ação, que tem 15 pessoas em volta de você, as outras 14 estão esperando enquanto você está lutando com um frente. Não, Savage Worlds, cara, se você fosse... O Savage Worlds é muito mortífero. E se você for cercado, então acabou, velho. Esquece. Porque não tem como você sair do combate. Você tentou... Você não tem que sair. Você vai tomar um ataque de graça, você tentar... Não tem jeito, velho. Você não se deixe ser cercado. O Cthulhu... Eu não sei como é que a gente sobreviveu àquele combate final da mansão com os zumbis lá. Eu fiquei muito surpreso, só morreu uma pessoa. Não era pra ter morrido só uma pessoa. Cthulhu combate, você morre. Acabou também, já era. A gente não tinha o que fazer, cara. Ou você tentava fugir, você tentava abrir caminho a bala, ou você morria ali mesmo. É verdade. No caso ali foi o combate desesperado mesmo. Mas, por exemplo, a evolução, dificilmente você consegue num jogo que não tem nível. Você não sobe de nível, você não vê, não é tangível. Nossa, mas o vampiro não tem nível, mas você percebe. Mas você consegue evoluir na quantidade das bolinhas, cara. Quanto mais preto tá a ficha do cara, ou vermelho, ou azul, depende da cor da caneta que ele usa. Então, mas depois de muito tempo, né? Você precisa jogar por um ano pra você ficar... Enfim, se você seguir as regras, sim. Mas, sim. House Rule não entra nessa história, porque eu posso fazer House Rule de que D&D não tem nível, por exemplo. A cada sessão você sobe. Não, mas falando pelo tanto de experiência que você ganha. Porque o jogo te recomenda dar 2 a 3 pontos por aventura. A gente, quando jogava, ganhava, que eu falei, 5, 6. Então, a evolução é bem mais rápida. Mas aí também nada impede vocês, que no D&D vão começar a jogar no 5º nível já. Sim. O jogo não prevê isso. Isso faz parte do jogo. O que não faz parte, o que caracteriza é você dizer que não vai ter nível. Eu acho que o vampiro não se propõe. Não, tem nível. É que eu vou te dizer quando você vai subir, entendeu? Não vou dar XP. Aí sim. Isso é muito comum, as pessoas fazem isso muito. O vampiro, por exemplo, se me corrija se eu estiver errado, o vampiro, ele não se propõe pela recompensa, não é que fala? Pela riqueza. Porque você quer fazer um cara rico, você já começa com ele rico. Né? Você não precisa fazer um cara pobre que quer ficar rico. Você que faz um vagabundo, que você quer interpretar um vagabundo? Você caracteriza o personagem se ele ficasse rico, né? Então, o vampiro não se propõe a isso. A cidade vampira depende mais... E todo mundo pode começar rico, vai. Todo mundo assistiu Irmãos de Sangue lá, todo mundo é riquinho. Então, até o motoqueiro tinha grana. Eu acho que um dos que o vampiro não proporciona é o World of Darkness em si. A riqueza. Os outros 3 eu acho fácil no vampiro. Lobisomens é bastante... Bom, vampiro, lobisomem, mago também tem um pouco da glória. Você consegue jogar procurando glória, né? E você procurando consegue, reputação. Você consegue as coisas que você quer sem depender de dinheiro, por exemplo.
muitas vezes. É verdade. Que nem... você tem... Você não vive nas regras da sociedade que você tem que ganhar dinheiro para ter alguma coisa. Até você tá porque... por fora, você tá correndo por fora ali, né? Até porque, igual no GURPS, por exemplo, você pega a vantagem rico, ou a vantagem podre de rico. Assume-se que você tem você pode adquirir recursos daquele tanto. Você não precisa trabalhar, porque assume-se que seu personagem está trabalhando quando você não está jogando, né? Então, começou o jogo, não, agora vamos comprar um carro. Beleza, eu comprei, porque eu tenho condições. Você não vai anotar, gastei 50 mil, né? Você não precisa. O D&D é diferente, por exemplo. Eu queria comprar uma espada mais 2, mas ela custa 5 mil peças de ouro, eu tenho só 3, precisamos de mais, sabe? O GURPS e o Vampiro não se propõe a isso. 5 mil peças de ouro, eu tenho 3 peças de ouro, precisei mais. O Eclipse Phase, por exemplo, você começa o jogo com todo o equipamento que você tem pro resto da sua vida. Exato, e no Eclipse Phase tem as Cornucopia Machines também, são máquinas que produzem tudo. Você não precisa... A nossa missão agora é em Titã, em Júpiter. Você não vai até lá, você transporta sua mente para um corpo que está adaptado ao ambiente de Júpiter, o corpo robótico, coisa, e aí você tem aqueles recursos ali, né? Você não precisa, então o Eclipse Phase não tem como premiar com dinheiro. Mas o Eclipse Phase ele tem as reputações. Você tem reputação. 5 tipos de reputação diferentes, com grupos diferentes. Então eu não consigo lembrar de um jogo que consegue premiar as 4. 2... se você espremer 3, mas aí você precisa ter um pouco de criatividade na hora de fazer o jogo, porque às vezes o jogo não necessariamente se propõe aquilo, mas você consegue não necessariamente house rule, não é, mas pensar de uma maneira de fazer, por exemplo. Essa aventura tem que ser bem específica. No jogar Wraith, por exemplo, nada em Wraith fala sobre reputação, né? Mas você pode colocar ali, você pode fazer um jogo que se passa num ambiente em que você é conhecido pelos outros Wraiths, sei lá, né? Então, acho que fechamos uma ideia, né? Primeiro, veja o que você quer, o que você gosta de fazer, o que você está procurando no jogo. Segundo, procure um jogo que te dê isso, como nós já falamos lá no em janeiro. E terceiro, veja o que o jogo te dá e vê se aquilo não vai te divertir, sabe? Às vezes você começa a jogar um jogo e descobre que o jogo é sobre reputação. Beleza, então vamos jogar pensando nisso. Não queira glória num jogo que te dá reputação. Falei a mesma coisa, né? Não queira recompensa. Não queira avanço, ou então avanço num jogo que te dá reputação. Testosterona, monstro. Porque o jogo não vai te satisfazer, né? Então você não precisa ficar... Veja o que você gosta. Hoje eu tô todo domingo eu jogo D&D. O D&D é o meu café. Você passa o dia inteiro você passa a semana inteira tomando todos os drinks diferentes, vai lá e experimenta um chá vermelho, aí você vai num restaurante e descobre que eles têm um vinho diferente, eu nunca tomei isso, vou tomar, aí à noite você toma uma cerveja com os amigos, você chega no lugar, alguém te oferece um drink, faz lá um coquetel para você, mas aí no fim do dia, quando você chega em casa, você quer tomar um café. Você quer tomar um café. Então, D&D para mim é o café no domingo, entendeu? Ao longo da semana eu vou procurar por outros sabores, né? Poético, ele é filosófico, poético. Você não precisa se sentir recompensado com uma coisa só. Você pode jogar D&D pela glória e na quinta-feira você vai procurar um jogo que te dá drama, por exemplo. E a gravação do VTT seria o quê? Seria um champanhe, por exemplo? A gravação do VTT? A gravação do VTT é um chafé. Foi coado na meia e você esqueceu lá de manhã e resolveu tomar de tarde e descantou no micro-ondas. Esse é o Voz da Terceira Terra. Eu me demito. Se nós fôssemos contratados, nos demitiríamos agora. Pois é. Eu tenho uma raiva de quem deixa tocar o sinal da coisa e não deixa mensagem nenhuma. Porque sabe, você tem uma mensagem de voz. Eu demoro 15 dias para conseguir acessar minha secretária de voz. Aí era que eu... Aí... Nós vamos entrar em recesso, ouvintes. Voz da Terceira Terra vai entrar em recesso. A gente conversou sobre isso, né? Nós já começamos, você já sabia, né? Vamos fazer o seguinte. Realmente, você está procurando drama, né? Agora tá. Semana que vem os ouvintes vão ouvir as 2 entrevistas que eu fiz na Feira de RPG Independente, na terceira RPG Com. Foi com o Alexandre Sarmento, do Omtar, e a Fabiano Nene, do Old Dragon, o quê? Aliás, nós vamos fazer um review do RPG Com ou não? Ou não merece? Sei lá, eu queria fazer, só que não vai dar tempo, a gente vai entrar em recesso. Você quer falar alguma coisa para RPG Com? Fala agora, então.
Então, cara, é que tá. As pessoas com quem eu conversei têm o mesmo sentimento que eu, sabe? Foi meio que mais do mesmo. E... Foi mais do mesmo, foi meia boca. Meia boca o evento, mas, infelizmente. que nem eu escrevi De 0 a 10. 6. 2. Que nem eu falei eu escrevi isso no TPK Brasil. Eu me dei conta do que é RPG Con. A RPG Con é um evento paulistano, local, com o objetivo de divulgar o hobby. E você vai lá para ver seus amigos. Porque... Foi o que eu fiz. Eu fui lá para conversar com meus amigos, fiz alguns amigos novos, né? E, na verdade, no RPG Con eu joguei jogo de tabuleiro. Eu tava colocando, como diria os cariocas, Muito eu tava... bom, por sinal. não, acabei não perguntando pra você sobre o Wrath of What's His Face. O quê? Wrath of What's His Face. bom, Ninguém sabe quem que é a Chardalon. É um dragão que apareceu num livro de D&D há 10 anos atrás. Ó, Wrath of Chardalon é bom, pode comprar, pode jogar, que é legal pra caramba. Ah, beleza, eu vou comprar Ele é tabuleiro, mas é um tabuleiro que você vai montando conforme você vai andando na O dungeon. João Flávio deve ter já. E assim... não, ele falou que ele não deve ter porque ele não gostou dos jogos da Wizards. No Book Depository tá por $61. Eu vou comprar no Book Depository porque é frete gagates. O mais legal dele é que é o seguinte, as missões, você tem geralmente 10 a 15 tipos de end missions diferentes pra você fazer em cada dungeon. E é legal pra caramba, eu gostei. Eu acho que assim, D&D pra mim é aquilo ali. Eu vou... não, eu tô interessado no Wrath of Chardalon, eu vou comprar. Não este mês, não no mês que vem, que tem que pagar pia e pedra e armário, mas enfim. Eu tava como diria os cariocas, tava com a pilha errada com a RPG Con. Eu tava com uma expectativa que não é o que a RPG Con se propõe. Quando eu comecei, foi na primeira e na segunda, eu tava esperando que isso fosse evoluir para um encontro internacional de RPG. Para uma versão brasileira da Gen Con, entendeu? E essa não é a proposta da RPG Con. E não vai ser. A RPG Con é um evento local. E eu me decepcionei por causa disso, porque eu estava esperando ver nesse terceiro ano uma coisa bem maior. Mas também tem outra coisa, eles não cumpriram algumas promessas. O jogo era para ficar até as 9 da noite. Eu me programei para fazer coisa de noite e não teve como. Eu queria ter entrevistado mais gente, eu queria ter jogado mais jogo, eu queria ter visto certas palestras, não deu. A falta do Wi-Fi me impediu de divulgar as coisas. Eu queria ter gravado muito mais coisas e soltado na hora, sabe? Muito lugar não tinha cartão de crédito, então assim... Essa é uma promessa que eles fazem já há alguns anos, desde o tempo internacional. A entrada atrasou no sábado, é compreensível, porque eu falei com o Wallace lá dentro antes de abrir, que estava tudo atrasado. O pessoal das tendas não tinha chegado, não estava colocando... As coisas atrasaram por culpa deles. Agora, não teve motivo para trazer a entrada no domingo. E eu acho que também não teve motivo para cobrar R$30 a entrada. Cara, eu acho que pode cobrar o preço que for. Vocês têm que sim que cobrar o preço. Não precisa, acho que a entrada não deveria ser gratuita. Não, eu acho que podia a entrada não deve ser gratuita, mas eu acho que assim, R$30 por dia, sabe? É alto demais. É um evento com aquela qualidade. Mas você não paga R$30, paga 15, porque a proposta deles é você comprar antes, não é comprar no dia. No dia é mais caro mesmo. É como se fosse assim, para punir quem não comprou antes. Uma coisa que eu achei... eu acho que você afasta. Mas uma coisa que eu achei... Caro, cara, cobra um pouco mais caro. Uma coisa que eu achei é que quem comprou na internet não entrava direto. Quem comprou na internet tinha que entrar em duas filas. A primeira fila para trocar o ingresso, aí saía, entrava na outra fila para entrar. Isso foi uma sacanagem. Mas assim, essa RPG Con, eu tava esperando uma coisa da RPG Con que ela não se propõe e não vai ser assim. O Douglas não vai fazer mais do que aquilo, o Wallace não vai fazer mais do que aquilo. Não é um problema. Isso não é uma crítica. Tá? É uma constatação. Não teremos um encontro internacional de novo. Ano que vem, por exemplo, eu quero ver como é que vai ser o World RPG Fest, que eu não fui este ano. Ano que vem eu vou na World RPG Fest e não vou na RPG Con. A RPG Con já me deu o que eu queria. Eu já tirei da RPG Con o que eu queria. Já estou satisfeito. Então foi isso. Alexandre, o que você achou da RPG Con? Pelo que vocês falaram, deve ter sido não tão boa quanto ano passado. Eu adorei jogar Fiasco e o Dr. Who com o Rod Reis. Eu adorei jogar Eclipse Phase com o Fernando Barro, com o Astromo, ninguém conhece com o Fernando. E a palestra de podcasts foi uma boa experiência. Eu aprendi muito sobre como fazer um painel. Se eu pudesse fazer uma segunda vez, eu faria tudo diferente. Eu também tenho sugestões para isso. Mas fica para ano que vem para o pessoal fazer. Eu espero que o pessoal faça ano que vem. Espero que os outros podcasts tenham gostado da ideia. Eu não vou estar lá, mas é uma ideia legal. Tá bom, então, mudanças no Roda de Terceira Terra, então. Vamos voltar ao assunto. A gente deixou os ouvintes nesse cliffhanger, Ivar. Que sacanagem. Não, Roda de Terceira Terra vai entrar em recesso. Peraí, já fiz ideia. Pra gente poder retreat to regroup, como é que é? Recuar para reorganizar. Recuar para se reagrupar, né? Que termos militares é reagrupar. Mas enfim. Mas eu espreguiçando. Eu tive umas ideias. Espreguiçei. Sempre me falaram que meu espreguiçamento é teatral. Na escola, estava aquele silêncio na prova, eu ficava assim,
E a turma... Você acha? Não, imagina. E todo mundo olhando, que isso, tá morrendo? Não, tô espreguiçando. Hogan. Não, e aí quando você espreguiça demais, aí dói, vai... Ai. Enfim, mudanças do Você encosta no cara da frente, encosta no cara dos lados, mas enfim. O Nitro, não sei, foi todo mundo falando assim, foi o Nitro Rod Reis com o Thiago Pascon, com o Daniel Anand, eles falaram uma coisa que eu não tinha me dado conta. Que alguns podcasts, eles têm temporadas. Não necessariamente eles têm temporada de filme, que entra em recesso, fica 3 meses, né, sem fazer nada e depois volta. Às vezes, essa semana tem um tema e acabou a temporada. Semana que vem começa outra temporada, não precisa parar para isso. Mas eu me dei conta de que 1/3 dos podcasts que eu escuto, geralmente os que não são sobre notícias, podcasts que não são de notícias, eles têm temas. E os caras, eles falam, olha, nesta temporada, e a temporada pode ser de 4 meses, como a do Happy Jacks, ou pode ser de 1 ano mesmo. Nesta temporada, nossa proposta é tal. E às vezes chega, por exemplo, o exemplo lá que me fez não dar conta foi o Nerd Control. O Sean Nittner chega a mudar o cara com quem ele contracena, por assim dizer. Porque ele tem um cara para bater bola. Ele chega a mudar o cara. E eu gostei dessa ideia de você propor, assim, pelos próximos 6 meses, nós vamos ter um tema. E primeiro você se organiza e você o seu podcast nunca fica velho, né? Ele está sempre novo. Você está sempre com coisa interessante para os ouvintes voltarem, quem para de ouvir, voltar a ouvir. E eu acho que você consegue compartimentalizar e organizar melhor os temas. Então eu gostei dessa ideia, é o que nós vamos fazer. E acho que também para com a gente, com aquela, na véspera da gravação, de ficar... é que eu não vou falar. Tema, né? E eu sempre gostei dessa ideia de ligar temas. Eu gosto quando a gente faz trilogias, né? A gente fala 3 vezes sobre isso, às vezes sem querer, né? Ou aquela série que a gente estava fazendo, por exemplo, a série Classe de Prestígio, podia ser uma coisa uma atrás da outra, né? E a série não acabou, gente. A gente vai fazer mais, a gente estava planejando agora o próximo. Provavelmente vai ser o Bárbaro, né? Não tenho certeza. Qual que era o próximo da lista? Tem lá um... Ele está entre o Bárbaro e o Monge. Eu não lembro o que o Arthur falou. Vai acabar sendo o Bárbaro. O Monge vai ser mais difícil fazer. Mas enfim, não sabemos. Podemos chegar e fazer uma coisa completamente diferente. Podemos falar sobre o Paladino, né? Olha só. Que é uma amálgama entre o Bárbaro e o Monge, não é? Com certeza. É um Bárbaro que reza. Não, é um monge com espada. É um barbaronge. Perdi o nome. Sim. Então, eu quero reorganizar. Nós vamos entrar em recesso até outubro para a gente se reorganizar sobre o que nós vamos fazer. E o que nós vamos fazer? Mas nós não vamos parar de produzir coisas e não vamos parar de colocar conteúdo na net. Exatamente. Não vamos parar. O recesso é de publicação de episódios. O recesso não é. Nós vamos continuar se vendo... Tem uma sujeirinha aqui. Tá. Nós vamos continuar se vendo toda semana para gravar o material que a gente precisa. Eu diria diferente, que nós vamos continuar nos vendo. Porque se vê dos 3 parados ali no espelho, né? Ok. Nós temos material para resenhar. Nós ganhamos material. Nos foi oferecido material para a gente poder resenhar. E nós não fizemos isso. Nós temos... as aventuras de Call of Cthulhu que a gente ganhou da Super Genius Games está fazendo aniversário. E a gente não jogou ainda. A gente tem que tirar um tempo para ir na festa de aniversário, né? Pois é. Verdade. Temos que acabar de jogar coisas que já começamos. Que é o Primetime Adventures, por exemplo. Talvez voltar mais uma aventura de Mobsters, para fazer uma resenha adequada a Mobsters. Talvez até entrevistar os criadores, se eles falarem inglês. Fala, por favor. Beleza. O Realms of Cthulhu. Realms of Cthulhu tem que acabar para fazer a resenha. Tem o Sword Noir, que a gente ganhou também no começo do ano, tendo que resenhar. Um livro nos foi enviado do Canadá, cara, que é o Squawk. A gente precisa resenhar aquele livro. Então a gente está acumulando isso e não está... nos foram enviadas 2 revistas, a gente esqueceu das revistas, né? Que a RPG Magazine deixou de ser produzida e a gente não resenhou, cara. Então, nós vamos, até outubro, é provável, tipo assim, eu espero que seja outubro. É bom quando você põe uma data. Por mais que a gente mude essa data, chega em outubro e fala, não deu tempo, a gente pelo menos tem esse objetivo na frente. Mas é bem provável que outubro a gente volte. Então nós vamos jogar esses jogos e nós vamos resenhar esses jogos. E aí, esse vai ser o tema da próxima temporada. A próxima temporada vai ser jogos alternativos, jogos indie. Nós vamos falar tanto dos jogos alternativos de empresas pequenas, jogos indie que tem por aí. Nós vamos resenhar nacionais e internacionais. Então nós vamos jogar o Dragon, nós vamos jogar o Mighty Blade, aquele que eu nunca lembro o nome, que eu sempre lembro como desafio final, é Noite Final, né? É com você, mas... enfim, os caras devem estar ouvindo a gente querendo me chutar, por isso que eu não consigo lembrar o nome do jogo deles. Eles estavam na feira de RPG, eu não tive tempo de entrevistá-los.
sabe, Tagmar 2. Então, esses jogos, por exemplo, tem aquele Wizard Magian, que é Warrior Magian. Wizard Magian Warrior, alguma coisa assim. Wizard Warrior and Rogue, eu acho. Que é um jogo gratuito também. Tem o Exalted, primeira edição que eu tenho. Tem o Shadowrun, que eu comprei no consórcio. Tem o Eclipse Phase, que eu comprei no consórcio. Tem o Lacuna Coil, não, que é o Mortal Coil. Lacuna Coil é um jogo sobre metaleiros afrescalhados que gravam em... finlandês. Não, eles são italianos, eles gravam em inglês, mas os videoclipes deles são todos góticos, assim, né? Aquele... Você viu o metaleiro gótico, cara? Combina. O metaleiro é mó agressivo, o gótico é mó chorante. Ele grita e chora. Emo? Beleza, Lacuna Coil não é. O... Como é que chama do Hermes e Renato lá? O Massacration. Eu quase comprei o último álbum do Evanescence, cara. Mas aí eu ouvi ele antes e falei, putz, mas tá igual ao anterior, não vou comprar. De você e todo mundo, né? Porque ele não voltou às paradas, ou voltou? Sei lá, né? Evanescence esteve nas paradas de sucesso? Verdade, foi moda um tempo na MTV. Foi moda na época que eles se lançaram com a música do Demolidor, da trilha sonora do Demolidor. Olha, eles se lançaram uma música de um filme ruim, né, cara? Foi a única coisa que salvou do filme. Aquelas musiquinhas eram legais. Mas eu gostava bastante de Evanescence, o primeiro álbum legal, o segundo álbum legal, o terceiro álbum tá igual ao primeiro e o segundo, o quarto álbum, tá igual ao terceiro, segundo e primeiro, né? Eu gosto do Iron Maiden, por exemplo, que eles se reinventam, né? Só que tem certas coisas do Iron Maiden que não valem tanto a pena, tipo X Factor, por exemplo. Cara, do Blaze Bailey. Eu gosto pra caramba da época do Blaze Bailey. Eu tinha parado de ver Iron Maiden, com o Blaze Bailey eu voltei a ouvir. E olha só, o Blaze Bailey fez muito bem, né? Porque o New World, que foi o álbum seguinte, Brave New World, que foi o álbum seguinte, você vê quando o Bruce volta, tem uma influência óbvia da época do Blaze Bailey, né? Tem, mas eu acho assim, eu acho que se isso fosse tão, assim, escrito na pedra, eles não estariam fazendo essa turnê só com conceitos antigos agora. Mas houve a banda mudou, o cara influenciou, o cara deixou a marca. Tá, eu não discuto sempre porque realmente você tem razão. Então, mas apesar de que o último álbum Brave, o último Final Dimension, que é o último álbum deles, acabou o projeto Iron Maiden, que ninguém sabia que era um projeto, mas enfim, o Final Dimension tá bem reminiscente do Iron Maiden de antigamente, de quando o Bruce entrou. Sabe, a influência do Blaze tá bem pequena, assim, mas eu gosto. E o Blaze Bailey pra mim não deu certo solo. Eu escutei ele antes e depois, eu gostei dele no Iron. Mas enfim, onde é que a gente estava? Lacuna Coil. Não, Mortal Coil. Nós temos esses RPGs acumulando e nós vamos falar desses jogos. Nós vamos falar dos jogos que a gente vai... O Realms of Cthulhu, como o a gente vai fazer esse esforço e jogar RPG, que é uma coisa difícil pra gente, a gente quase não curte. E vai ter uma mudança no formato também, do voz da pessoa. Tá ficando chato isso aqui. Esse você também já sabia, né? Verdade. Ou você pode fazer isso caso você não tenha gostado, vai assim... Ivar, vou mudar o formato, vai ser ruim agora! Não! Essa é muito rápido, tem que ser... Não! Tigur. Isso é muito desenho do Papaléguas. Não, o Papaléguas é... Não vendi, não. Então, nós vamos mudar o nosso formato. Olha só, faz o que? 3 anos, praticamente. Em outubro faria 3 anos de Voz da Terceira Terra. E nós estabelecemos um formato bem no começo, assim, antes dos primeiros 6 meses nós já tínhamos um formato. E nós vamos mudar pela primeira vez. E assim, não vai mudar pra frente também não. Pra frente, não vai mudar pra sempre. Uma das mudanças de formato é o Marcelo tentar falar mais devagar. Tem aquela tática que eu já... Você dá choque? Não. Eu podia colocar aquelas coisas né? Não, legal. Tem aquele negócio assim. Aí os dois ficam brigando pelo controle. Tinha Aquela tem 2 controles. Quando você segura na mão da pessoa, quanto mais ela fala, mais você aperta, sabe? Pra ela saber... Não, Ivar, você sua na mão, cara, não é legal. Eu posso de luva. Pois eu posso ficar com a mão melecada de alguma coisa, tipo graxa, assim. Nossa, mel. Então, eu não curto. Você não curte? Você não precisa lamber sua mão depois. Mas o cheiro, cara, dá vontade. De lamber a mão? Não dá? Dá. Você sente cheiro de cebola, dá vontade de lamber seu sovaco? Dá. Você sente cheiro de queijo, dá vontade de lamber seu pé? Não, o pé não, porque eu não alcanço mais. Quando eu era criança, eu consegui chupar meu dedo no pé. Eu imagino ele vai mordiscando. Para a gravação, para ficando no cantinho da unha. Quando eu era criança, 2 anos, pô. Tá. Criança não é suja nessa época.
Você que pensa, cara. Bom, nós vamos mudar o formato, vão ser as mesmas pessoas, vai ser... bom, porque a hora que ele falou que o cara muda, de acordo com o tema, ele muda o cara que ele que ele interage ali, eu falei, pronto, Ivar, já rodamos. Já tô aqui mandando currículo. Não, nós ainda vamos falar bastante besteira, sabe? Vai ter O Arthur já rodou, você viu com 3 episódios que ele não participa. Verdade. Eu tô aqui me cadastrando na Cato, já. Não, o Ivar fez o Podcaster, trainee do um ano e meio de experiência. Trainee do James Dirty Talk, ele vai ser, né? Cara, se trainee do James Dirty Talk é pedir pra ser zoado o episódio inteiro. Vamos deixar você falar, né? As pessoas acham que você ficou inibido, né? Naquele que eu fiquei um pouco porque, na verdade, assim, a discussão estava tão boa que estava curtindo escutar. Sabe? E tem mais uma coisa que eu quero que os ouvintes façam pra gente. Eu quero ver se dá certo, dentro desse formato, responder as dúvidas dos ouvintes. Eu quero que nesses gente, vocês têm 2 meses, o episódio vai sair agora segunda-feira, hoje é dia 22, vai sair 23, 24, vai sair dia 25. Depois desse Vozes vai ter mais 2, né, que são as entrevistas, e depois o painel sobre o podcast na RPG.com. Então, nesse período de 2 meses, que nós vamos começou outubro, primeira semana de outubro, por aí, primeira ou segunda-feira, semana de outubro, a gente já volta. Ou seja, lá em novembro, na última semana de novembro, a gente tá voltando. Natal a gente tá aí, gente. Não, a gente vai ter material gravado. E eu quero cartas não, né? E-mails. Eu quero e-mails com dúvidas. Pode ser dúvida só... É legal receber carta. O Saturnino de Brito, né? Nossa, esse era o endereço da Xuxa, né? Qualquer programa da Globo, cara. Ah, é? Nossa. Eles eram no mesmo lugar. É. Tá bom. Então, aí... Central de Correios da Globo. Eu quero cartas, e-mails, sobre qualquer coisa. Sabe, pode ser assim, olha, eu tô com um jogador que só joga com paladino, o que eu faço? Eu deveria fazer alguma coisa, nós vamos tentar responder. Vai virar um fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Eu quero coisas do tipo, eu gostaria de jogar uma coisa mais de terror, vocês propõem alguma coisa, mas que seja fácil de achar, ou que seja barata. Ou então, eu gostaria que o D&D fosse mais realista, o que vocês propõem? Ou até coisas pessoais, assim, tipo, Ivar, qual que é o seu sorvete favorito? Sabe? Pode ser, tá? Pode ser também. Pode ser. E lembrando de outra coisa. O meu é diet. Qual que é o sabor diet, né? Que tem gosto de remédio. Nós temos... A marca de coisa, porque diet é dietético, Isso. mas não tem uma coisa separada para diabetes, não tem assim, diet, não, diabetes. Não tem diet é pra diabetes, ou 0 açúcar, que é a mesma coisa hoje em É dia. porque dietético não é diabetes. Não necessariamente, né, cara? Não, peraí. Diet... Não, tem zero várias, tem 0 gordura, 0 leite, 0 não sei o que, 0 açúcar. Tá certo. É porque muita gente acha que só porque uma coisa é diet ou é 0 açúcar não tem caloria. Não, né? E muitas vezes é o contrário. tem mais caloria que eles têm que substituir com alguma coisa gordura, que é mais calórica. chocolate praticamente é o dobro de calorias do que um chocolate normal. Bom, e tem que lembrar outra coisa que eu acho interessante também lembrar aos ouvintes, que nós temos, entre nós 4 aqui, nós temos algumas áreas de especialidade que podem ajudar os ouvintes nas suas sessões de jogo. O Arthur é jornalista, o Diabético é ator, o Ivar é tradutor e eu sou historiador. Então, se você tiver alguma dúvida... Juntos nós fazemos... O Capitão Terceira Terra... Quer dizer, Falta o coração. Falta o coração, que era a Mônica, né? A Mônica é coitada, perdemos nosso coração. E a Luciana antes dela. A Luciana não era coração, meu amigo, de jeito nenhum. Era o que? Estômago? Pâncreas? Não, pâncreas é diabético. Não, se uma coisa que eu não sou é pâncreas. É verdade. Uma das piores músicas do Weird Al Yankovic de todos os tempos se chama Pancreas. É uma das piores músicas que já fez na vida, cara. É horrível. É muito ruim. Então, mandem pra gente essas dúvidas, tipo... Eu gosto dessa palavra. A palavra pâncreas é legal, sabe? Pâncreas. Pâncreas. É legal. Pâncreas! Nossa, desenterramos essa. Então vocês podem fazer perguntas sobre isso também. Como é que essas coisas se relacionam no seu jogo? Você quer fazer... Pô, quero jogar na Idade Média, Marcelo. O que você sugere? Pô, Ivar, eu gostaria de traduzir esse suplemento para meus jogadores que não sabem inglês. Pô, Diabético, você tem alguma sugestão para a gente poder... Eu quero interpretar um ator no jogo. O Arthur, por exemplo, como é que eu faço para colocar um jornalista no jogo? Ou como seria uma redação de jornal, se eu quiser fazer? Qualquer coisa relativa a essas nossas áreas de especialidade. Né? Eu posso acrescentar mais algumas que eu sou especialista também? Vai. Eu também sou músico. Eu sou formado em marketing também. Sei trabalhar com couro e tenho um grupo de swordplay. Aí, ó, tem, né? Você quer acrescentar tudo Ele isso? sabe trabalhar com couro, não couro, viu, pessoal?
Ou trabalha no coro da igreja. Já participei de coral também, cara. Até posso tentar. O swordplay, por exemplo, você acaba conhecendo bastante sobre armas e armaduras, né? Heráldica. Você acaba descobrindo por que em GURPS, por exemplo, eles falam que você trabalha com machado demora 2 turnos. A arma tem que preparar e voltar. Você acaba percebendo que é verdade. Então é isso aí. Mandem essas dúvidas pra gente. Nós não garantimos que vamos responder todas. Tá? Nós vamos ficar com as mais interessantes. Tem que ser interessante. Caso não haja nenhuma interessante, nós vamos para todas. Mas gostamos. Se não tiver o que der, né, se não tiver o que for bom, a gente fica com o que der. Né? E mandem bastante. Em 2 meses eu quero acumular um monte de bobagem para falar nos episódios aqui. E é isso. Essas são as mudanças. Podem acontecer, assim, não vamos falar muito. O formato vai mudar. A maneira que a gente vai gravar e soltar esses episódios vai mudar. Eu pretendo continuar semanal mesmo. Se não der, paciência. Eu me comprometo a pelo menos 2 episódios por mês. Isso é o mínimo. Mas eu quero 1 por semana. Vamos ver se a gente dá conta. Né? Se a gente não der conta, pula uma semana, como já está fazendo. Não deu para gravar, paciência, não tem essa semana. Mas o nosso objetivo é 1 por semana. A maneira que a gente vai mudar o formato do conteúdo, né? Vai facilitar. Cadê? Já acabou. Piada velha. Vai facilitar a edição e vai facilitar a publicação também. Vai continuar sendo na segunda, mas nós vamos mudar algumas coisas. Não vamos contar também tudo, porque tem que deixar um pouco de surpresa para os ouvintes. E tem algumas coisas que nós temos que planejar com mais detalhes ainda. Também tem isso. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ok. Deixa eu pegar o papelzinho para a gente ler aqui agora. Mais algum comentário? Não, acho que só isso. Tá gravando ainda? Tá gravando. Esse é o último episódio que a gente vai ter. A gente vai gravar. Os outros 2 vão sair e já estão gravados. Nossa, olha, mapa do evento. Não mexe nessa bolsa depois que eu voltei da RPG Com, né, cara? Com licença. Aqui o papel do altar. Guia de cenário de campanha. Tem esse Violentina também, que nós vamos experimentar, né, cara? Isso parece ser legal. O que seria isso? Violentina? De Jesus, eu sei que tu me ama. Mas tem que ficar pronto, né? Ele tá playtest avançado já, né? Mas é bem legal. E eu peguei isso aqui também numa diferente. gráfica. Em rede física de publicação gratuita e impressão de livros sob demanda. Que legal. Vai sair caro isso aí, né, velho? É uma coisa barata. Né? Tem Alfagráfico em Ribeirão, inclusive. Mas eu peguei lá. Eu fui lá para poder imprimir um mapa de D&D que eu criei no fim de semana e peguei isso lá. Mapa do metrô de São Paulo, mapa do evento, assistência técnica da... eu preciso... São 11h15 já, cara. Eu preciso de uma porta para meu carro. Então tá. Vamos lá então. Deixa eu ler isso aqui. Este foi o episódio 122 do Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora é cortesia do músico Mark Klein. As show notes desse episódio, nosso e-mail e outras formas de contato podem ser encontrados no endereço www.terceiraterra.com. Também funciona se você digitar apenas terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em TTK Brasil. O endereço é ttkbrasil.net ou terceiraterra.com/fórum. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao comprar na Amazon ou Book Depository, considere acessar nossas lojas através de um de nossos banners. Eu vou colocar o link na postagem de hoje para o que a gente falou lá, o Rest of Washington. Ganhamos uma porcentagem sobre as vendas. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento, sob a mesma licença versão 3.0 e até outubro! Arquivo original restaurado. Não demorou nada, certo? Vamos começar com os recados, então, senão eu esqueço. RPG Gênesis.
Já ouviram falar do RPG Gênesis? RP Gênesis. RP Gênesis, perdão. Desafia-te a escreveres o teu próprio... Peraí, é português de Portugal, né? Eu não sei fazer... Será que eu sei fazer português de Portugal? Desafia-te a escreveres o teu próprio RPG. Os ouvintes lá vão comentar, cara, se você fez um sotaque fidedigno ou fez um sotaque caricato. Eu não consigo fazer nem meu próprio sotaque, cara. Você consegue fazer, Alexandre? Você consegue fazer? Eu acredito que sim. Dá uma parafraseada, não precisa ler tudo, não, que é muita coisa. A partir de que parte? Vamos dar um tempo para ele ler. Então, enquanto ele lê, a gente comenta então o seguinte. Basicamente, o RP Gênesis é um projeto... Português? Português, mas que envolve toda... os lusófonos, né? Todo o universo lusófono do RPG, que envolve basicamente Portugal e Brasil. Portugal, Timor-Leste, Angola, Moçambique. Moçambique fala português, fala, né? São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, Ilha da Madeira. E Espírito Santo. Então... qual é? O Espírito Santo? O Espírito Santo fala português, meu. Se o Espírito Santo existisse, ele falaria português. Mas ele fala, cara. Eu nasci lá. Você deve ser filho de militar, né? Não. Você aposta que você não tem nenhuma foto do Espírito Santo. É tudo no Rio, na Bahia. Não, tem sim. Tem no você é um projeto... Você é um projeto governamental, cara. Você foi criado por alienígenas. Só falta, verdade, né? Tudo que tem lá no Espírito Santo é uma base militar, né, cara? Onde eles guardam o ET de Varginha, lá, os restos do ET de Varginha no Espírito Santo, né? Na verdade, foi por isso que foi criado o Estado do Espírito Santo, porque começou a ter muito avistamento de alienígena aqui. O governo começou, a Coluna Prestes, por exemplo, foi uma expedição para capturar uma nave que tinha caído no Paraguai. Aí eles levaram para a base militar do Espírito Santo. Cara, agora uma coisa que... Aí eu descobri por que o Espírito Santo tem esse nome. Tem muita igreja lá. Sem brincadeira, cara. Eu fui pra lá faz alguns anos, fui visitar e fui descobrir que realmente o estado que eu nasci existe, sabe? Mas não, tem muita igreja lá, tem bastante igreja, então acho que o nome do estado tá apropriado. Interessante. Inclusive fiz um trabalho com um logotipo de uma igreja lá. Ficou legal, cara. Sabe? Logotipo de uma cruz. Não só a cruz, tinha um E trançado na cruz, porque era a Igreja de Esperança. E ficava num lugar chamado alguma coisa da água, assim, né? Aí tinha uma ondinha assim, fazendo assim. Você sabia que igreja tinha logotipo? Tem, cara, tem. O pior é que tem. Perdão. E já leu, Alexandre? Vamos lá, então. Então vai lá, explica pra gente. Explica pra gente. Isso aí é um pedacinho só do press release. O press release é enorme, porque ele fala, por exemplo, que vai acontecer de 1º a 13 de agosto, dia 14 a dia 30 de agosto, onde vai ser. Isso aí é pra gente explicar. Então vai lá. O que é o RP Genesis? Que tem acento agudo, RP Genesis. RP Genesis. Então, eu já vou logo de início falar que os S's e os S's do português de Portugal é meio complicado. Então, se eu errar, desculpe. Ok? Daí que você vê de onde que veio o S do carioca, né? Não, mas há evidências arqueológicas de que o Cabral, os portugueses do tempo de Cabral, o sotaque deles era o sotaque carioca. O sotaque português mudou, evoluiu, e o sotaque carioca não. Talvez os portugueses falassem como os cariocas há 400 anos atrás. É mesmo? É mesmo. 12 meses no ano. É mesmo, cara? Pô, bicho, terra à vista. Pô, bicho não, bicho é paulista. Pô, brother, terra à vista. Brother. Mas que merda. Está essa terra. Então vamos lá. O RP Gênesis desafia-te a escreveres o teu próprio RPG. Passado um ano, o RP Gênesis regressa para mais uma vez desafiar-nos a criar RPGs originais em nossa língua portuguesa. Cara, eu acho que isso aí tá com um sotaque meio gaúcho da fronteira, não tá muito português, não. Não. Este evento online é uma iniciativa da comunidade da comunidade para a comunidade, com o objetivo de criar jogos novos que todos possamos experimentar nos próximos encontros roleplayers. É inteiramente gratuito e aberto a todos que gostam de RPGs, sendo dedicado especialmente àqueles que sempre tiveram ideias para seu próprio jogo, mas nunca chegaram a pô-las em papel. Pôr-las em papel. Eu gosto do português de Portugal. Eu acho engraçado isso no Brasil, de regras gramaticais e de sintaxe são outorgadas como leis, né, cara? A língua é viva no mundo inteiro. No Brasil, não. No Brasil, ela é determinada por lei. Ela é regrada. Então, o desafio é o seguinte. Escrever um RPG em 7 dias com um mínimo de 5.000 palavras. Cada um escreve seu próprio jogo, mas todos começamos
à meia-noite do dia 13 de agosto e terminamos à meia-noite do dia 20 com um RPG pronto a ser experimentado. 5.000 palavras, são mais ou menos 8 a 9 páginas do Word tamanho A4. O Ivar, um conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa. Durante estes 7 dias, apoiamos-nos mutuamente colocando online os nossos textos e motivando-nos a vencer este desafio. A vitória neste evento é conseguida pelo gosto de cumprir o objetivo. Com o patrocinador, antes do desafio começar, vais anunciar um ou vários prêmios que vais oferecer como recompensa para o autor que criar o texto que, na tua opinião, melhor satisfaça os critérios que tu estipulares. É porque eles estão procurando por patrocinadores também para premiar. E no final do desafio, vais ler atentamente todos estes textos, anunciares o teu premiado e contactá-lo para lhe entregares o merecido prêmio. Isso aí. Então, basicamente, do primeiro dia, nas 2 primeiras semanas de agosto, você vai pensar no que você quer fazer, mas não escreve. Você vai rabiscar, o desafio assim, é pensar no que você quer, esse tipo de coisa. Pesquisar alguma coisa também. O desafio é durante uma semana, e é uma coisa online, então qualquer um quiser participar no mundo inteiro. E aí você vai jogando e vai debatendo, você vai dando palpite na conversa dos outros, esse tipo de coisa. E ao final, ver quantos RPGs saem dali. Pode ser que você faça aquilo por diversão e não faça, nunca mais mexa nisso, ou pode ser que dali seja semente para o desenvolvimento de um RPG completo e profissional. Se vocês querem ouvir uma conversa longa sobre isso, descrevendo com detalhes e contando como é que foi o último, é só ouvir o último Jogador Sonhador. É o mais recente. Jogador Sonhador. Que ele tem uma conversa muito boa do Ricardo Tavares com a... Como é que ela chama? Lady Dangerous, uma coisa assim. Ela chama Cláudia. Mais fácil. Discutindo a proposta. Eu achei bem legal. Não é minha praia, porque eu não sou o tipo de cara que... Eu gosto de pegar o que está pronto e usar. Eu gosto de pegar dos outros e usar, entendeu? Eu não gosto de criar. Mas muita gente gosta de criar. É a conversa que a gente teve no ônibus, né? Indo para São Paulo no RPG Com. Ou seja, né? Perguntei pro Marcelo: "Ei, Marcelo, você já pensou em criar o seu próprio RPG?" Minha resposta foi: uma vez por 5 minutos. Aí eu descobri que não importa o que eu fizesse, alguém já teria feito melhor e eu vou me divertir jogando e não fazendo. É isso aí. Mas isso sou eu. Eu gosto de jogar e não de fazer. Tem gente que acha mais legal. Ó, gente, ignorem os cães no fundo, tá? Isso vai ser assim. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Outro recado, então, é da Multicomics. E vai, é sua vez. Vai. Você vai ler enquanto eu e o Alexandre discutimos. Você deixou maior pra mim aqui, né? Não, faz a leitura dinâmica. Não, você lê e explica pra gente. Multicomics é um projeto do Vitor Coelho, que é o nosso amigo do Bazar dos Magos, e teve o podcast Arca dos Magos, que tá em animação suspensa na Terceira Terra. Nossa, eu vou torcer o pescoço do cachorro. Fecha a janela, então. Tá um pouquinho quente aqui, por isso. Latido de cachorro incessante, assim, cara, é que nem criança, sabe? Sabe o que é mais legal? O meu vizinho tem os dois na janela do meu quarto. E criança. E eles ficam fazendo essa sinfonia. Essa sinfonia, os cachorros e as crianças. Mas eu tenho que lá torcer o pescoço do dono e do pai. Porque o cachorro não tem culpa de ser desequilibrado ou ser obsessivo compulsivo. Ele está criando alguma coisa. É o dono que tem que disciplinar o cachorro ou a criança, né? Engraçado que tem gente que disciplina a criança e não disciplina cachorro. A criança tem que ser educada, tem que ser comportada. O cachorro não. Você deixa o seu cachorro fazer coisas que você não deixa seu filho fazer. É um pouco 2 pesos e 2 medidas aí, né, cara? O que? Essa expressão tá errada. Não são 2 um peso e 2 medidas. 1 peso e 2 medidas. 1 peso e 2 medidas. 2 pesos e 1 medida. Não. Aí dá certo, né? Não. Aí você fala assim: 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos, é tudo 2 quilos. Tá, ok. Gente do céu. Tá. Ivar, você tinha que estar lendo isso aí, não conversando com a gente. Foco, Ivar. Você já fez algum RPG você mesmo, Alexandre? Não, eu fiz um cenário pra jogar D&D só, um mundo, mas não... Você fez o suplemento só. Era outra coisa que eu não tinha interesse em fazer, nunca tive interesse, porque eu pegava, sabe o que eu fazia? Lei do mínimo esforço. Eu pegava o Forgotten Realms e olhava assim, o que é uma região aqui que não tem suplemento nenhum? Sembia não, Sembia tem muito. Sei lá, pega Impiltur. Nossa, nunca saiu nada. Tem tipo um conto em Impiltur. Então eu vou fazer meus jogos aqui porque eu vou desenvolver. Mas baseado, usando um arcabouço, né? Usando as bordinhas, assim, o esqueleto que já está montado ali. Eu sempre achei mais fácil, mais divertido
subir em ombros de gigantes? Eu nunca tinha feito. Eu fiz uma vez só, eu gostei pra caramba, e depois não tive mais a chance. Mas eu fazia muito cenário, tipo, em Vampiro, que é a minha base. Eu gostava de criar cidades, eu criava todo o esquema da cidade, das regiões em volta. Então, eu gosto de fazer. Depois eu quase nunca utilizei, depois que eu fiz, mas eu gostava gosto de fazer. De modificar conforme minhas necessidades. Eu estabeleci uma vez que no jogo de Dragonlance, de Forgotten Realms, não ia ter língua comum. Você tinha que escolher a língua do seu país. Não existe tal de língua comum. Em Shadowrun, por exemplo, eu tirei os anões. Não, os orcs. Você não podia fazer... Não, eu tirei os elfos. Você podia fazer orc e anão. Você não podia fazer elfo. Sabe, eu faço essas pequenas modificações para criar um mundo único. É impressionante como você estabelece... por exemplo, em Trinity, por exemplo, eu estabeleci que existia FTL, que é Faster Than Light Drive. Os caras conseguiam viajar. Então você muda uma coisa, você mudou completamente o jogo. Claro que você tem que pensar em várias coisas, vai mudar. Por exemplo, então tem FTL, então as colônias fora do sistema solar não estão tão isoladas assim. Tem FTL, então você não precisa dos Upeu Amacho, que era a ordem dos teleporters, que eram os caras que faziam, que as naves teleportavam por causa deles. Então você acaba jogando uma pedrinha na água e essas ondas vão bater. Você tem que observar isso. Mas às vezes o fato, por exemplo, de não ter língua comum fez com que as pessoas viajassem bem menos em Forgotten Realms, por exemplo. Que a ideia de Forgotten Realms é um grande playground, né? Uma coisa que você muda, você mudou mesmo, você muda o gosto do negócio. Essa história de língua comum foi uma coisa criada só para facilitar quem... Não existe isso, né? Que nem Stargate, cara. Stargate eles viajam pela galáxia e conversam com os alienígenas normal, entendeu? Todo mundo fala inglês na galáxia. Isso foi um problema numa mesa de 7C uma vez, onde... 7C, pessoal, pra quem não conhece, é como se fosse uma Europa com os países da época, assim, com uma égide meio de fantasia. Primo do Falkenstein. Primo do Falkenstein, na verdade seria o precursor do Falkenstein, né? E o que aconteceu? Com essa coisa de cada um ter que falar sua língua natal, não existia uma língua comum no grupo, sabe? Então, tinha 3 que falavam a mesma língua, tinha outros 2 que falavam outra língua, um que comprou só a linguagem natal, que era o russo, que era o Ussura. Então, isso deixou o grupo com uma... Assim, começou a ficar chato porque ninguém se comunicava no grupo e começou a ter as animosidades. Então, o grupo não funcionou. Eu joguei uma vez... Tivemos que dar um reboot nessa campanha e o mestre deu uma língua comum pro grupo. Eu fiz em Forgotten Realms mesmo que os caras não quisessem. Eu tive experiência... Vocês falam uma das línguas lá, que eu não lembro qual era. Tive uma experiência oposta. Quando eu estabeleci que não ia ter língua comum, os jogadores descobriram que eles não falavam todos a mesma língua. 2 falavam élfico e um que falava élfico também falava Underdark. Aí tinha um jogador que falava Underdark e não falava élfico. Ele falava Underdark e... qual que era a outra língua? Sei lá, a língua Shondata. E aí tinha um jogador que falava élfico e Shondata, não falava Underdark. Falava Shondata e Underdark. Então, assim, eles não... às vezes, você que fala élfico, só élfico, você não conseguia falar o cara que falava Shondata e Underdark. Então, você começava a querer falar pro jogador, não, vocês não conseguem falar, você vai ter que falar com outro cara. E aí ficava uma dinâmica bem engraçada. Até porque teve um dos jogadores, o que falava só élfico, ele resolveu também querer aprender Shondata, porque ele podia conversar com todo mundo. Fala élfico com o Ivar e fala Shondata com os 2 caras que falam Shondata, né? Aí ele foi atrás do dicionário, eu falei assim, beleza, vocês vão viajar por essa montanha, esses anões vão levar vocês para outro lado. Então é um mês que você tem, vocês vão viajar, não vai acontecer nada. E aí ele foi ler no dicionário, élfico Shondata. Aí chegou no final, ele falou assim, beleza, agora você sabe falar. Só que ele colocou um twist ali, uma coisinha. Ele aprendeu a falar em um mês usando um dicionário, certo? Então ele falava as coisas tudo errada. Ele pegava expressões e inventava, do tipo, igual, tipo, matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Ele falava, eu tô com a saca cheia de vocês 2 brigando, sabe? Ele mudava as coisas pra criar essa brincadeira de que você não consegue falar uma língua. Você não sabe as expressões. Era o Google Translator, né? Exatamente. Então foi uma dinâmica divertidíssima. Cara, bom, e aí, Ivar? Não fala mal do Google Translator, cara. Eu uso ele e uso bem, sabe? Não, quem sabe usar, ele é muito útil. Agora pega as coisas que você... Quem quer usá-lo como uma ferramenta, não como uma muleta. Exato, né? Quer dizer, só que é o seguinte, o Google Translator é uma das 6 ferramentas que eu deixo aberta para traduzir, né? Uma das 6. Uma das 6. Tá. Ivar, o que é o Multicomics, Ivar? O Multicomics é um portal de quadrinhos totalmente gratuito e de atualização periódica. É um site que pretende trazer os webcomics, deixar eles mais populares, mas com uma proposta editorial. Ou seja, vai ter
os comics são elaborados dentro de conceitos tutoriais modernos, buscando equiparar sua qualidade com os modelos internacionais de maior sucesso nos dias de hoje. Então é um site que vai aglutinar webcomics. Ao invés de você criar seu próprio site com seu webcomic, você coloca lá isso? Aí eu não sei se ele vai ter essa questão de você colocar os seus quadrinhos lá. Tá, eles já devem ter. Já devem ter deles. Já tem uma Pelo equipe. menos aqui no Mega Release não fala nada, né, nesse ponto, pelo que eu li. Bom, multicomics.com.br. Isso, tá? Além dos quadrinhos gratuitos, o Multicomics vai ter também concursos culturais que têm premiação. Por exemplo, alguns prêmios que serão distribuídos pelo Multicomics. Um celular touchscreen, câmera de 2 megapixels, entre outras coisas aqui. E serão premiações quinzenais. Vai ser lançado no dia 15 de julho, ou seja, já foi lançado, na hora que essa gravação sair. E o que é uma coisa interessante que tem no Multicomics? O portal quer ser interativo e trocar ideias com o leitor. O Multicomics ainda terá uma mecânica de extrema participação dos usuários, com os comentários a cada página e a possibilidade dos leitores decidirem o rumo das histórias. Olha só. Eles vão votar em várias situações do tipo: quem é alvejado em combate, de que lado que os heróis vão ficar em uma disputa, se um personagem deve viver ou morrer, etc. e tal. É quase um Big Brother dos quadrinhos. Um reality show de quadrinhos. É um reality show comics. Um comic show. Não, reality comics. Nossa. E o site começa com um título chamado Força Mestra, que tem a temática clássica do grupo de super-heróis com ambientação no Brasil. Interessante. Em vez do Capitão América, tem o Capitão Brasil. O Capitão Brasília, por exemplo. Capitão Brasília. Meu Deus. Com o Volkswagen no peito. Assim. Ok. E é isso aí. Então agora eu quero E o agradecer. site do Vitor Coelho, que é do Bazar dos Magos. Bazar dos Magos, Editora Eras e agora Multicomics. E Multicomics e também do The Emisor Talk. Ele aparece no Episódio Talk. Se bem que ele tem aparecido muito pouco ultimamente, né? Ele tem ficado ocupado, mas de vez em quando ele abrilhanta o The Emisor Talk com sua participação. Ele é brilhanta e é giganta. Bom, deixa eu agradecer aos nossos doadores do último mês. Rubens Padovese doa de novo. Eu nem sei como agradecer mais, a não ser dizendo muito obrigado. Arquimago, valeu, seu cara. Bruno Parolini também doou pra gente. Thiago Lima e o Xberto, um ouvinte nosso de antigamente que sumiu e voltou. Ele estava morto e agora... Quem estava perdido foi encontrado. Estava morto e voltou a viver. Estava no universo Kill, né? E foi resgatado. Então, muito obrigado a Bruno Parolini, Thiago Lima, Rubens Padovese, o Arquimago, e o Xberto. O legal de fazer piada com Star Trek é só o Marcelo ri também, né? Não, eu não vi Star Trek. Aí, ó. Cri, cri, cri. Bom, isso acabou sendo um voz de fundo, né? Uma voz de fundo diferente. Uma voz de fundo com recados e releases. Aliás, eu vou propor uma coisa aqui. Quem quiser mandar release pra gente falar no ar, pode mandar, mas restrinja o release a 100 palavras. Aí a gente lê inteiro, senão vamos ter que fazer esse trato aqui. Que no Word em formato A4 dá quantas linhas? Não, mas o 6 ou 7 press release é uma coisa feita para ser impresso. O press release, o Vitor Coelho mandou para dezenas de pessoas para os caras colocarem nos blogs. Então a gente não consegue ler tudo, tem que parafrasear mesmo. Você está discordando. O Vitor está dizendo assim, não. Press release você envia para as empresas, para os jornais, para as empresas de mídia, e se elas tiverem interesse na sua matéria, elas vão atrás e elas fazem uma matéria sua. Isso que é um... Então a gente devia estar fazendo uma matéria sobre o Multicomics? Exato. Senão, se você mandar uma coisa para ser publicada do jeito que ela está, é um informe publicitário e você paga por isso. Tá. Não sei. Bom, tá. Ok. O Ivar não está sugerindo que você tem que pagar pra gente. Não, de jeito nenhum. Isso é em jornais e revistas. É que assim, se você quiser que a gente leia tudo que você tem quer falar, então restrinja isso a 100 palavras, sabe? Senão nós vamos fazer... Nós vamos parafrasear. Nós vamos parafrasear. Isso aqui, ó. Esse aqui é o release do Vitor Coelho. Tá? Tem uma página inteira, deve ter quase 5 mil passagens. Você ter visto o release do RPG Genesis, cara. Era tipo 3 páginas. Então. Eu peguei só a introdução. Manda pra gente, se você mandar até 100 palavras, a gente lê na íntegra. Senão, a gente vai pegar os pontos mais interessantes. Sabe o que você pode fazer também? Que nós somos um podcast, né, cara? Grava um áudio. Pode ser. Até 5 minutos no máximo. 2 minutos? Tá 2 bom. minutos. O Ivar tá fazendo assim, não, 2, pelo amor de Deus. O cara faz em segredo pra não parecer que ele tá fazendo, eu conto, né? A gente ainda é mais legal que o Twitter, né? O Twitter dá só 250 caracteres, a gente dá 100 palavras, olha só. É que o Twitter ainda tem essa brecha. Você pode tweetar seguidamente até botar o seu texto inteiro. Aí o que eu faço com essa pessoa? Eu paro de seguir. É claro. Assim, que nem a Darcy Vera, ela não entendeu o Twitter, ela bloga no Twitter. Ela podia juntar os 15 tweets, a Darcy Vera, pra quem não sabe, é a prefeita de Ribeirão Preto. Ela podia juntar os 20 tweets que ela tweetou e colocar no blog dela.
Não, ela tem também, né? Que ela tem, né? Tá bom. Então, É que no Twitter você sabe quantas pessoas estão te seguindo, no seu blog não. vamos ver.